Antes de iniciarmos então o nosso vídeo, um recadinho para você que tem interesse em fazer a mentoria Trader Rico Mais. Essa é a última mentoria ao vivo que eu vou estar disponibilizando. Então não perca tempo, vem fazer essa mentoria. O link da página oficial da mentoria está na descrição do vídeo, então não perca essa oportunidade. Lembrando que as inscrições vão até dia 16/7/2023. Então não perca essa oportunidade e venha ser Renko Mais. Agora, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre lateralidade. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Renko Mais e ao vídeo Operando Lateralidade. Hoje, dia 10/7/2023, a gente teve um range lateral estreito dentro do mini índice futuro, mas que pela lupa do método Renko Mais, pelo operacional do método Renko Mais, a gente conseguiu extrair operações de pelo menos 200 pontos. São 7 operações possíveis no dia de hoje, na manhã de hoje, no período da manhã, que você vai ver então agora a leitura desses pontos operacionais, associando o 15 minutos e o Renko. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico, vamos ver essas operações. Então, estamos agora aqui no gráfico e vamos analisar então essas 7 operações aí que a gente teve. Antes de ir lá para o Renko, antes de colocar o Renko aí na tela, vou dar uma olhada aí no 15 minutos junto, né? Então, para vocês verem, né? A primeira barra, essa aqui é a barra de abertura do dia, das 9 da manhã. Essa primeira barra, ela praticamente ela ditou a manhã inteira, né? O preço ele foi sair aqui já no fechamento praticamente do dia dentro desse range. Então vamos colocar aqui, ó, duas linhas para vocês verem, né? Como que o preço ele demorou para sair. Ele foi sair já, era 3:30 da tarde que ele conseguiu escapar desse range, né? E aí ele caiu aí um pouco mais, veio na região aqui próximo do 119 mil pontos. Então o preço brigou bastante entre os 119.500, a região aí de 119.500 e os 120 mil pontos, né? Então um range curto, só que dentro desse range a gente conseguiu então extrair operações possíveis dentro do método Renko Mais, e é isso que agora eu vou demonstrar aí para vocês, né? Então primeiramente já colocando uma tela, um gráfico ao lado do outro, e agora vamos então analisar essas 7 possíveis operações. Então aqui é a abertura do dia, aqui ó, o dia abriu, né? A gente olhando aqui por baixo na linha do tempo, né, do gráfico, a gente vê que ele até abriu em uma certa volatilidade, né? Ele abriu uma certa volatilidade até as 9:05, né? Aí depois aqui ele parou, o preço ele parou. E o interessante é que aí ele, né, essa queda aqui, ela nos dá esse primeiro fundo aqui do dia, um FIBO, porque a gente pode traçar então esse FIBO aqui. A gente pode traçar o FIBO nesse fundo, qualquer um dos dois fundos aqui, não, por assim dizer, não estaria errado em estar traçando esse FIBO, né? Vamos traçar aqui no primeiro fundinho, beleza, FIBO traçado, travado. Vamos tirar agora essas linhas. A gente já sabe que é a máxima e a mínima, né, do primeiro candle aqui foi muito importante e relevante para o dia. Vamos ver então essas operações. Então a primeira operação ela acontece já justamente já no horário que eu sempre ensino os alunos, né, a operar. Meus alunos, meu pessoal do método Renko Mais, eles aprenderam a observar a primeira hora do dia e a operar a partir das 10 da manhã, principalmente o mini índice, pela correlação que a gente tem com o Ibovespa, né? Então a primeira operação seria essa correção de 3 boxes. Olha só que interessante, né? É justamente a falha de mais alto, né? Então o que aconteceu aqui? Aquela questão, né, da leitura do candle, né, da ideia do sentimento de formação de uma barra. Então o que aconteceu aqui nesse candle? Esse candle que eu tô com o mouse aqui em cima dele. Ele abriu aqui, né, que foi o quê? Esse aqui fechou, esse abriu. Ele abriu aqui, foi o quê? Fazer a máxima. Ele veio fazer a máxima, né? E quando ele veio fazer essa máxima, olha lá, ele veio fazer a máxima, falhou em fazer a máxima,
E o que ele nos deu aqui? Uma possível entrada. Olha lá. Então a gente já pegou essa entrada, o candle já estava voltando. Ele já tinha feito a máxima. Ele já tinha falhado lá em cima. E olha só o que ele demonstra aqui para nós. Falha de rompimento de 3 boxes. Falha de rompimento de 3 boxes. E o que a gente teve aqui atrás? Falha de rompimento de 3 boxes. O que a gente teve aqui na abertura do dia? Falha de rompimento de 3 boxes. Então está uma repetição grande. E a gente até pode pegar, eu tenho um aluno meu, o Luiz, ele adora, né, quando eu marco esses clusters de mercado, que o quê? Pode servir até de alvo para nós. Olha só que interessante. Pode servir de alvo. Então, dentro desse retângulo, você pode colocar sua ordem de saída. Então, você entrou aqui em cima, você pode colocar sua ordem de saída dentro desse retângulo. Não precisa sair cravado dentro do nível de FIBO. A questão é que aqui trabalhou em dinâmica de FIBO, 7,6 a 111, né? E essa primeira operação, 300 pontos. Até 300 pontos possíveis. Então, uma boa, né? Excelente operação aí. Vamos deixar o 15 minutos bem grande aqui mesmo, os candles. E já tivemos uma nova oportunidade. Aqui ele deu duas, né? Ele deu a primeira entrada aqui no formato de falha de rompimento de 2 boxes. E após ele já soltou um bull. Um bull não é muito interessante a gente trabalhar dentro de uma lateralidade, um bull, um bear. É claro que há exceções. Há momentos que a gente tem que medir a ideia, né, da leitura gráfica e entender que sim, a gente pode, em determinados momentos, utilizarmos de determinados padrões. Então, para vocês verem, ó, aqui já está demonstrado, onde a gente está entrando, já demonstrou pela barra do 15 minutos aqui, já demonstrou que o quê? Primeiro de tudo, falhou depois de uma grande barra. Então, se ele já está falhando depois de uma grande barra, a gente não está tendo continuidade. Então, isso demonstra que o quê? Que a gente vai buscar teste de topo. A gente vai buscar posições mais altas. Onde é que estão os topos anteriores? Os topos anteriores, né? A gente tem uma região de topo aqui, mas um pouco mais alta até. Então, se a gente olhar mesmo, a posição de topo é essa. Olha lá. É ir buscar pelo menos a máxima. Ou seja, ir lá no 7,6. E da onde a gente está? Tem espaço para 7,6? Tem quantos pontos? Olha lá, tem 320 pontos, praticamente 315 pontos. Então, tem espaço para a gente operar? Tem espaço para a gente operar. Podemos, então, tentar buscar essa operação de compra? Podemos. Não consegui fazer essa primeira entrada? Então, você consegue entrar, né, nesse bull, que é o que a gente chama aqui dentro do método de bull de ignição. Por que bull de ignição? Porque eu estou dentro da ignição de uma perna. A gente teve, ó, perna, correção. A ideia de perna e correção é muito interessante pelo price action, a gente entender isso. Então, perna, correção. Perna, correção. Há uma micro correção aqui dentro. E, novamente, uma tentativa do quê? De perna. De subir, de buscar, né, níveis mais altos e de maior interesse ao preço. Então, essa compra aqui, o que acontece? Você tem um stop de 150 pontos e quando o preço está chegando aqui, ó, nos 200 pontos, mais ou menos 220 pontos, que é nesse topo minoritário, você pode, de repente, então, tirar seu stop aqui de baixo, 150 pontos, e colocar no zero, proteger com 100 pontos, 150 pontos, porque você já tem 200 aqui, até que ele chegue no seu alvo, ou simplesmente colocar o seu stop no zero e deixar o preço chegar até o alvo. Da entrada do bull, a gente teve aí 300 pontos. Então, 300 aqui, 300 aqui, 600 pontos, meta, em questão de pouco tempo. Ó. Teve volatilidade aqui nesse fundo. A gente teve uma volatilidade, dá para ver que a abertura do mercado aqui é por baixo, pela questão dos preços, até que houve uma volatilidade. Então, a lateralidade, ela tende a empregar isso. O preço ele vai com muito afinco a uma determinada posição e falha. É essa questão da lateralidade. Ó. Barra forte, falhou. Barra forte, falhou. Né? Opa. Aí, barra forte, falhou. Barra forte, foi caindo, mas caindo em falha. Né? Foi caindo em falha. A barra forte que teve o rompimento mesmo, porque teve uma continuidade um pouco mais acentuada, foi a barra das 5 horas da tarde. É isso falando de 15 minutos. Então, a ideia de você operar a lateralidade não é simples mesmo. Só que você consegue
se o método operacional que você segue, ele permite operar a lateralidade. Então, mais 300 pontos. Depois demorou um pouquinho aqui. A gente até tem, né? Ó, verdade, demorou um pouquinho não. A gente tem aqui, ó, uma falha de rompimento em correção de 2 boxes. Se a gente pensa que a gente tem, né, naquela ideia de construção fractal, né, que o Paul Williams tanto fala, né, a construção fractal que ele fala, né, acontece também o que? As ondinhas dentro das ondinhas, né, ondas dentro de ondas. Né? Então o preço ele tá só fazendo isso aqui. Então em amarelo são as ondinhas e a movimentação macro está ali em azul. Então a gente consegue entender que há esse movimento fractal e em cima disso trabalhar determinadas pontuações também em scalp. Essa também é uma visão muito interessante da gente entender, que é o que? Pegar essa entrada aqui, ó. Então perna, correção. O que a probabilidade é? É ela falhar aqui nesse topo anterior aqui. Por quê? Porque ele está falhando já, ó. É a região de falha dos topos. Onde é que está sendo formados os topos do dia? É nessa região aí do 120 mil, a região do 7,5 ali. Então o que eu poderia fazer nessa operação aqui? Comprar e bater aí 170, 180 pontos. Ó, ela chegou a dar 205, então até 200 pontos você conseguiria pegar. Bater um scalp. Então você conseguiria fazer 200 pontos nessa operação. Era possível, era palpável. É claro, é fácil fazer uma operação dessa? Não. Requer já um conhecimento, né, operacional do método, mas também um operacional gráfico? Sim, é necessário. Só que para você conseguir isso, você tem que estudar, você tem que fazer replay de mercado, você tem que operar um mercado, se possível. Então você tem que estar sempre analisando o gráfico para que essas situações de repetição aconteça e você consiga pegá-las. Logo depois, ó, a gente tem uma entrada também aqui, ó, de venda, um bear, né? Um bear de ignição. Eu diria assim que esse bear ele é um pouquinho problemático, né? A entrada dele. Então assim, eu não colocaria esse bear como uma entrada, e eu não contei ele, porque se eu contar ele seria uma 8ª entrada. Tá? Então eu não contei ele, mas ele está aqui, né? Para quem às vezes olhou esse bear aqui e falou, opa, mas tem um bearzinho aí, né? Mas ele não é, só que ele pode ser usado de métrica já para nós. Aí o preço vai, olha aqui, ó, novamente, falha de rompimento de 3 boxes numa região de falha. Né? Então aqui tem mais o que? Mais 200 pontos. Então mais uma entrada que nos permitiu buscar 300 pontos e o preço estava numa região alta, porque alto, o que a gente faz na lateralidade? Alto a gente vende, baixo a gente compra. Essa é a ideia de se trabalhar uma lateralidade. Né? Então, o que é a lateralidade? A lateralidade ela vai fazer isso aqui. Né? Ela vai brigando e vai construindo um gráfico mais ou menos dessa maneira. Né? Então, o que a gente vai fazer na lateralidade? Alto. Quando o preço está alto, a gente vende. Quando o preço está baixo, a gente compra. Essa é a ideia da lateralidade. Né? É simples a ideia? É simples a ideia. A execução é fácil? Não, é difícil. Ela requer, né, que você tenha um grau de conhecimento bem amplo aí da movimentação do preço, de como que o preço se movimenta, né, e de como que a gente pode explorar, né, de uma maneira bem eficaz isso. Então, não é simples, mas é possível. Depois, olha só que interessante, né? O preço, ele para aqui numa região, né, que ele joga algo singular. Ó, a gente já viu isso aqui hoje. A gente aproveitou uma operação dessa hoje. Olha só, essa é uma operação muito similar, né? A gente tem uma correção de 2 boxes e uma sequência, um bull. Então, se você não conseguiu, né, de repente, entrar
na correção de 2 boxes, você conseguiu entrar no bull também pela singularidade. E novamente o que a gente pode fazer? O cluster, marcar um alvo aí através de uma movimentação. Vamos lá, ó. Correção de 2 boxes, ó. A correção de 2 boxes cravou praticamente, né, o alvo. Já no bull, aí ficou um pouquinho mais acima, né? A gente vê que ele ficou um pouquinho mais acima, mas a correção de 2 boxes cravou o alvo. Passou até um pouquinho, né? Quando eu falo cravou, ele tem que passar um pouquinho mesmo. Então, muito interessante essa compra. E novamente, quantos pontos aqui? Vamos lá. 350 na correção de 2 boxes. 300 pontos aí, né? 290, 300 pontos no bull. Então, mais uma operação muito bem qualificada, muito bem colocada aí. 11 horas da manhã apenas. Então, uma região aqui bem interessante para se trabalhar. Vamos contar aí já quantas operações a gente já analisou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a nossa quinta operação. Agora vem o bear. Olha um bear de ignição aqui, ó. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana mesmo esse bear, né? Então, esse bear aqui, ele nos dá a possibilidade, né, de operar essa queda. E por que esse bear então você diria que é operável e esse nem tanto, né? Justamente porque esse bear aqui, ele dá projeção para esse. Então, aquele bear ali, ele projeta esse bear para nós. Opa, perdão, aqui, esse bear aqui para nós. E olha lá, novamente o cluster de mercado, né? Como que é interessante isso, como que essas repetições, elas se assemelham, não são iguais, elas nunca vão ser iguais, mas elas se assemelham, né? Então, aqui na sexta operação nossa, uma venda de algo similar, algo que a gente viu acontecer hoje, principalmente, ó, na questão, olha só que interessante, vou desenhar aqui para vocês verem, né? Ó. O que aconteceu aqui? O preço veio, caiu, opa, o preço veio, caiu, subiu. Topo duplo, mais baixo. Preço veio, subiu, caiu, subiu. Topo duplo, mais baixo. Então, é uma movimentação muito singular. Muito próxima uma da outra, na singularidade. Então, dá para trabalhar? Deu para trabalhar muito bem essa operação, né? E tá aí, ó. 250 pontos possíveis nessa venda. Depois aqui a gente tem essa falha de rompimento de 2 boxes em correção, porque se a gente pensar, né, como eu disse, perda, correção, então tem uma correção aqui, só que a gente tem um monte de topo aqui, ó, que está falhando romper para cima a continuidade. Então ela é quando o padrão ele tem uma ambiguidade positiva, pois ele tem ele pode significar 2 padrões em um só. Ele pode significar a falha de rompimento, como sim ele pode significar também a correção de 2 boxes. Então essa entrada aqui, ó, essa última entrada, ao meio-dia já a entrada na hora do almoço aí, né? Então às vezes você conseguiu aí tá operando nesse momento aí, conseguiu pegar essa operação, e essa operação uma das melhores do dia, 320 pontos na venda, né? Então a gente comprou, a gente vendeu, né? Stop seria aí acima, é um stop de 150 pontos para 330, para 300 pontos possíveis, né? Então uma movimentação muito boa aí, né, no dia, na questão de lateralidade, mas para quem principalmente sabe operar essa lateralidade, gosta de operar a lateralidade, né? Ou, né, está em desenvolvimento. Então, se você está se desenvolvendo, quer aprender a operar a lateralidade, pega esse dia aí, é o mini índice futuro, dia 10/7, faz o replay do mercado aí em cima dele, tenta pegar essas movimentações para que você entenda, porque o que acontece, né? Quando o preço está caindo aqui, ele está chegando aqui, muita gente pensou que isso aqui é uma correção de 4 boxes. E vendeu aqui na vez de comprar. E o que o preço está querendo dizer para nós? Lá no tempo gráfico longo ele já disse na abertura do dia, indecisão, primeira barra do dia é um doji, né? É um spinning top verdadeiro, né? Mas a gente chama de doji no price action. Então
O primeiro candle do dia é um doji. Opa, perdão. O primeiro candle do dia é um doji. Então ele já está significando, ele já está dando uma significância para nós muito grande, que olha, pode-se ver uma lateralidade. Aí o que aconteceu na primeira hora do dia? Ó? 15, 9h30, 9h45, 10 horas, nada. O que é os 60 minutos então aqui? Vamos ver os 60 minutos de hoje aqui. Primeira barra do dia de 60 minutos, olha lá, ó, que beleza. Doji. Doji seguido de doji, seguido de doji. Há uma máxima que a gente diz no Price Action que é um doji leva outro doji que leva outro doji. É bem bacana esse pensamento. E aqui, ó, depois teve uma vestida de gravata aí, ó, muito interessante, bem bacana, linda nos 60 minutos. Então, aqui a gente tem uma entrada qualificada também para 60 minutos. Aí esse já é um papo para um outro vídeo. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha absorvido aí bem a ideia de operar a lateralidade, como que o método Rico Mais pode te ajudar a operar essa lateralidade de uma forma bem tranquila até, né? Você tenha a calma e a paciência que o 15 minutos te dá, de ter que esperar uma movimentação melhor, de ter que esperar o teste de fundo, de ter que esperar o teste de topo para entrar e buscar a sua operação válida. Então peço novamente aí que deixe o like se gostou do vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. Mais obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!